Sejam bem-vindos a mais uma edição do Debate Unibrasil. No programa de hoje, vamos falar sobre o panorama da política nacional e as expectativas para as eleições presidenciais de outubro. Nas últimas semanas, as discussões sobre esse tema ficaram ainda mais intensas com a prisão do ex-presidente Lula e com a possibilidade de uma reviravolta no cenário político brasileiro. Pesquisas de intenção de voto divulgadas nos primeiros meses deste ano apontam Lula como pré-candidato com maior intenção de votos, o que aumenta ainda mais as dúvidas dos eleitores. Afinal, o que poderemos esperar dessas eleições? Para discutir o assunto, contamos com a presença dos professores especialistas em política, Emerson Urize Serve e o professor Francis Augusto Góes Ricken. Tudo bem, professores? Olá, Tom, tudo bem? Sejam bem-vindos e obrigado pela participação. O professor Emerson possui graduação em jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, especialização e doutorado em ciência política e mestrado em sociologia. Atualmente, atua como professor associado do Departamento de Ciência Política da UFPR, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPR. O professor Francis possui graduação em Direito e Ciências Sociais e mestrado em Ciência Política pela UFPR. É professor da disciplina de Poder, Estado e Constituição no curso de Direito da Universidade Positivo, de Direito Tributário no MBA de Gestão Estratégica Empresarial e de Planejamento Tributário no MBA de Gestão Financeira e Controladoria. E agora, para começar o debate, vamos à nossa primeira pergunta. Vou começar com você, professor Emerson. É possível afirmar que desde a redemocratização do país, esta eleição é mais imprevisível diante do enfraquecimento de grandes siglas como PT e PSDB? Eu não sei se será a mais imprevisível, até porque falta muito tempo ainda, como você disse na abertura, a gente vai passar por algumas possíveis reviravoltas até agosto, e tem mais um detalhe, que nós teremos uma campanha muito curta, então a reforma eleitoral de 15 reduziu para 45 dias, de 90 para 45 dias, então vai demorar muito para chegar, né? Não tenho dúvida que nós vamos ter uma eleição muito com surpresas e muito cheia de novidades, mas também será muito curta. Agora, a primeira eleição do período de redemocratização, a primeira eleição direta para presidente, que foi em 89, essa também foi uma eleição em que ninguém sabia o que ia acontecer, né? Em que nós passávamos naquele momento por um processo um pouco parecido com esse, de fim de ciclo político, né? As elites políticas tradicionais, os grandes partidos daquele momento, apresentaram candidatos e eles não fizeram votos, somando os dois principais candidatos daquele momento, que eram o PMDB e o PDS, juntos fizeram 5 ou 6% de votos, e dois candidatos desconhecidos, até então, do Brasil, né? No caso, o Collor, que era um candidato que só era conhecido no estado dele, em Alagoas, e o Lula, até então só deputado federal por São Paulo, os dois juntos fizeram mais de 50% de votos no primeiro turno, né? Então, aquela eleição também foi uma eleição com bastante novidade, muitos candidatos, muito fragmentada. E 2018, ao que tudo indica, né, se não houvesse a interferência do judiciário e dessas coisas da polícia dentro da política, já seria uma eleição de fim de ciclo, né? Nós já vivíamos, 14 já mostrou isso, né, que nós já tínhamos um desgaste desses dois partidos, PT e PSDB, que dominaram, né, o cenário eleitoral para presidente de 94 até 2014. Foram os únicos dois partidos que indicaram candidatos em todas as eleições, e os dois partidos ficaram em primeiro ou segundo lugar em todas as eleições entre 94 e 2014, mas mostrando um certo desgaste, né, uma certa tendência de perder densidade eleitoral. Em 2018, dado todos esses acontecimentos, né, envolvendo tanto o PT quanto o PSDB, nesse momento mais o PT por conta da prisão do Lula, há uma boa possibilidade da gente ter surpresas e uma eleição mais fragmentada, né, uma distribuição de votos maior do que a gente vinha tendo nas últimas eleições. Então, o senhor acredita na possibilidade de um caso parecido com o de 89, como você citou, de candidatos até então não muito conhecidos estarem figurando no segundo turno, de repente? Tinha tudo para ser um novo 2002. Né? 2002 foi aquela eleição em que a gente mudou. O PSDB deixou de ter maioria e o PT passou a ter maioria. Por quê? Porque em 2002 o PSDB estava desgastado, né? Tinha ficado 8 anos no governo e tal. Agora, em 2014 já havia um desgaste do PT, né? Foi a eleição com a menor diferença, mas o segundo colocado foi o PSDB ainda.
né? E, ao que indicava, em 2018 havia uma possibilidade de ser um novo 2002, né? Uma virada, se os dois partidos tivessem conseguido se preservar minimamente nesses 4 anos. Acontece que veio o impeachment, vieram as denúncias de corrupção, né? Os envolvimentos dos principais líderes desses partidos e outros partidos em denúncias de corrupção, sendo acusados formalmente, e isso faz com que eles acabem perdendo essa densidade eleitoral. Tanto assim que, nesse primeiro momento, o PSDB nem figura entre as principais opções de intenção de voto do eleitorado brasileiro. Professor Francis, de que maneira o extremismo entre esquerda e direita pode afetar o cenário eleitoral? Olha, o meu posicionamento é que dentro da nossa lógica de sistema eleitoral majoritário, ou seja, para a eleição de presidente da República, esse extremismo não sei se ajuda tanto. Aliás, as pesquisas eleitorais são intenções de voto e não são resultados efetivos da campanha eleitoral e até mesmo o resultado da urna, que vai ser absolutamente diferente do que está se demonstrando pelas pesquisas eleitorais. Além da lógica de grande fragmentação política, acredito que essas pontas, extrema-direita ou extrema-esquerda, eles saem com um certo resultado, um resultado efetivo nas pesquisas de intenção de voto, porque eles têm um posicionamento muito claro e muito objetivo, e parcela da população, de fato, defende esses posicionamentos, só que esse extremismo não facilita, por exemplo, na época de um debate eleitoral, né? Vamos pegar um Jair Bolsonaro, ou até mesmo Boulos, Manuela Dávila, que estão nas pontas, né? Tanto extrema-direita quanto extrema-esquerda, eles, talvez, no debate eleitoral, eles não tenham como desempenhar como um candidato mais ao centro, centro-esquerda ou centro-direita. Então, provavelmente, mais próximo da campanha eleitoral, no decorrer da campanha eleitoral e até mesmo na época da eleição, efetivamente, a gente vai ter um resultado que vai se alterar muito. Não desmerecendo o candidato Bolsonaro, mas acredito que ele venha a perder uma quantidade de votos significativas até a época do processo eleitoral. Porque o eleitor médio, a hora que vai votar, ele pensa, ou eu voto numa coisa que eu já conheço, ou numa coisa que eu nunca vi na vida e que tem um posicionamento extremado. Um exemplo disso foi a última campanha eleitoral, em que a Marina Silva figurava em segundo lugar até mais da metade da campanha, né? Até a última semana. E, de repente, o candidato Aécio Neves, 2 dias antes da eleição, pula para o segundo lugar e consegue ir para o segundo turno. Então, aquele movimento do eleitor é um movimento muito clássico, né? A Marina Silva ainda com um partido pequeno, Marina Silva ainda com posições não muito objetivadas, e o Aécio Neves já com uma visão de mundo diferente. Então, se o voto era contrário ao presidente Dilma, provavelmente ia para o Aécio Neves. Coisa provavelmente que vai acontecer com o Jair Bolsonaro e esses candidatos mais ao extremo, né? Não sei, claro que com a grande fragmentação partidária, com a grande fragmentação em quantidade de candidatos, pode ser que um desses candidatos possa despontar e ir para o segundo turno. Mas no segundo turno, até mesmo as próprias pesquisas eleitorais já demonstram que o desempenho não é tão grande. Então você acredita que um candidato mais ao centro pode escapar dessas polêmicas e de repente conseguir se dar bem nas eleições? Provavelmente. Eu acredito que ou centro-esquerda ou centro-direita, né? A gente está vendo o surgimento aí de figuras como o Ciro Gomes, o próprio Joaquim Barbosa, que durante essa semana apareceu como um nome forte, a Marina Silva, entre outros candidatos que provavelmente ainda vão aparecer até agosto. Perfeito. E, professor Emerson, considerando a atual situação do ex-presidente Lula, né, que a gente já comentou que está preso, e a falta de um nome forte representando a esquerda, como você avalia a situação da esquerda nessas atuais eleições? Nós temos alguns candidatos, como o próprio professor Francis falou, o Boulos, a Manuela Dávila do PCdoB, mas, além deles, existe mais algum outro candidato de esquerda que possa... Pois é, eu não colocaria a preferência do Lula por ser um candidato de esquerda, né? A lembrança do nome do Lula tem mais a ver com a lembrança dos resultados do governo dele e por ele ser um político conciliador, né? Tanto que a esquerda acusa os governos do PT, mas notadamente o governo Lula, de ser um governo que não representou na totalidade as bandeiras da esquerda, né? Abriu muito espaço, porque ele é um conciliador, né? E ele tem essa preferência, está em primeiro lugar, em boa medida, porque nesse momento as pesquisas de intenção de voto, elas não medem efetivamente a intenção de voto. Elas medem o nome que está na memória saliente do eleitor. E aí a gente vê, quem aparece mais é o Lula. Quem aparece em segundo lugar, aparecia em 2017, era o Bolsonaro, né? O Bolsonaro meio que saiu do cenário, estacionou e está começando a cair. Ele já chegou próximo a 20% no final de 2017, agora não chega a 15%, dependendo do cenário.
Então, essas pesquisas agora, o que importa mais é saber, primeiro, quem é conhecido do eleitor, né? Porque se ele é pouco conhecido, ele tem um potencial de crescimento durante a campanha, e segundo, quem tem menores taxas de rejeição. Porque se nesse momento o eleitor diz, eu vou votar em tal candidato, pretendo votar, e eu tenho uma grande chance de mudar até a eleição, se eu digo que eu não votarei em determinado candidato de jeito nenhum, agora, eu tendo a não votar nele quando se aproximar a eleição. Então, nesse momento, é mais importante olhar o conhecimento que o público tem dos nomes, né? E aí são esses nomes tradicionais, já estão aí. Então, se ele é conhecido e não tem intenção de voto, isso é um problema. Agora, se ele não é conhecido e tem intenção de voto, como é o caso do Joaquim Barbosa, que acabou de entrar, né? E já entrou na casa dos 10% de intenção de voto e não tem praticamente rejeição alguma, né? Perto dos outros que são conhecidos, então isso lhe dá alguma vantagem comparativa. Mas, voltando à sua pergunta, que eu divaguei demais, a coisa da esquerda. A coisa da esquerda, assim, a gente pode conversar sobre esquerda e tal, mas não passa de 2%. Né? Então, o Boulos, a Manuela, esses caras, assim como a extrema-direita também, esses meninos, esses empresários novos, então, o mesmo discurso radical contra o Estado. E o eleitor brasileiro, o eleitor médio brasileiro, ele sabe qual a importância do Estado para ele. Ele sabe qual é a importância da presença das políticas públicas, da presença do município, né? Da presença das linhas de crédito, da presença da previdência. No interior desse país, se não tem previdência social, há um caos econômico. Mas em caso de o Lula apoiar algum desses candidatos de esquerda, como a Manuela Dávila ou Boulos, você acha que aí eles podem conseguir ter um apoio maior? Me parece que isso é impossível ser pensado num primeiro turno, porque isso tiraria o PT do centro da disputa, e o PT é uma coisa, o Lula é outra. Então o PT é um partido político que tem a sua necessidade de, inclusive, formar bancada. Então o PT precisa manter o Lula, a visibilidade do Lula, mais importante do que a candidatura própria do Lula, que já é uma polêmica, né? Vai ser uma polêmica até depois da eleição. Se ele registrar a candidatura, a Justiça Eleitoral não vai conseguir julgar com todos os prazos para recursos antes do período da eleição. Eu vi outro dia um jurista dizendo que a última vez que isso aconteceu num candidato a presidente foi numa eleição em que o candidato a presidente do PCO houve pedido de impugnação, a campanha tinha 90 dias, a Justiça Eleitoral levou 150 dias para julgar, né? E ela só pode julgar depois do registro da candidatura. E o registro da candidatura se faz no primeiro dia da eleição, que nesse caso vai ser dia 15 de agosto. Dia 16 de agosto, nós podemos começar a contar o prazo. Se a gente vai ter 45 dias de campanha e um recurso, digamos que seja o mais rápido possível, ele vai levar 70 dias. Né? Então, nesse cenário, o Lula poderia até sair como candidato? O que os juristas dizem é o seguinte, ninguém pode impedir ele de ser registrado. Depois, a Justiça vai avaliar se ele pode continuar com o registro ou não. A questão é que a campanha dura menos que o processo para tramitar a avaliação da ficha limpa, ou se ele é ficha suja, ou se ele não é ficha suja. E olha que a Justiça Eleitoral no Brasil é a justiça mais rápida. Né? Não tem justiça mais rápida no Brasil que a Justiça Eleitoral. Agora, numa campanha de 45 dias, não tem jeito de você querer que ela julgue e que dê todos os prazos legais que todos os brasileiros têm, todos nós temos, e nós não podemos tirar esse direito de ninguém. Então vai ser uma polêmica envolvendo o Lula do início ao fim, a não ser que o PT volte atrás, ou que o Lula volte atrás e diga, não, eu não vou me registrar. Né? Mas se continuar como está hoje, nós vamos ter essas surpresas e essas emoções durante toda a campanha. A conversa está boa, mas precisamos fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos. Acho que a primeira sensação que eu tive, que foi bem legal, foi quando eu fiz o vestibular aqui. Quando saiu o resultado, eu fui o primeiro lugar de administração. Então foi uma coisa diferente, eu não esperava, e fiquei bastante feliz na época. E decidi trabalhar numa área que eu entendesse que ia me dar mais polivalências de profissão. E acabei escolhendo a administração, a primeira turma, inclusive, de administração da Unibrasil.
Os 4 anos foram muito legais, eu pude viver um pouco da transformação da universidade e pude fazer parte da construção do corpo docente, conhecer os professores nos primeiros anos deles aqui dentro. Então pude conviver com isso tudo, a experiência de sala de aula sempre foi ótima e como ela tinha esse respaldo na área do jurídico, na área de direito, isso acabou trazendo um respaldo para a área administrativa pela seriedade que a instituição conduzia o ensino superior e me supriu em todas as lacunas que eu precisava para o começo da minha carreira. Sempre tive um ótimo relacionamento, lembro de alguns professores e o mais legal é ver que todos eles tiveram carreiras boas, além da carreira docente, tiveram sucesso nas profissões que seguiam alheias à universidade. Então mostra que o corpo docente da instituição é realmente muito efetivo. A formação foi muito importante, primeiro por toda a vivência do dia a dia, nas apresentações, na construção do TCC, ou seja, todas as etapas que você passa aqui dentro, você em algum momento usa isso na carreira. Sem dúvida, durante os 4 anos, foi a certeza de que eu estava num lugar que ia me levar para algum caminho diferente. E quando eu peguei o canudo, quando fui graduado na formatura, a realização pessoal de estar formado foi muito legal. Eu vou falar uma frase que é clichê, tá? Que é só a educação transforma a vida das pessoas. Se você está entrando no vestibular agora, acredite, porque é o que vai transformar a vida da tua vida e a vida das pessoas que convivem com você daqui para frente. No Brasil já está consolidada, tem uma história construída, tem profissionais que saíram daqui, que têm resultado, têm sucesso. Se fosse para começar de novo, começava, sem dúvida, não teria problema algum. Estamos de volta com o Debate Unibrasil, hoje com o tema o panorama político nacional. A repórter Michele Machado foi saber o que os estudantes no Brasil pensam em relação às eleições presidenciais deste ano. Com o cenário atual, as pessoas estão se sentindo meio inseguras em relação ao voto. Por isso, a gente veio aqui nos corredores da Unibrasil saber qual é a opinião dos estudantes sobre as eleições presidenciais desse ano. Rafael, qual é a sua expectativa para as eleições presidenciais? A minha expectativa para as eleições de 2018 é que o Bolsonaro não ganhe. Não existe bolsomito. Eu espero que nessas eleições a gente possa estar contando com políticos mais honestos para representar o nosso país e que diante dessas eleições também tenham novas ideias, né? Principalmente novas ideias de investimento à educação e além da educação também, que as pessoas, que o nosso povo seja mais patriota, que a gente possa ser mais unido para assim a gente tá evoluindo, né? Tá evoluindo e melhorar nosso país, deixar o país mais evoluído. Então, Gabriel, qual que é a sua expectativa para as eleições desse ano? Seria uma grande evolução que as pessoas estudar o histórico dos políticos, os possíveis projetos já elaborados por eles, não sendo influenciado pela mídia, direcionando algum lado certo. Então, acho que isso seria um bom início para ter um bom parâmetro para um país melhor. E voltando ao nosso debate. Professor Francis, considerando a surpresa que foi para muitas pessoas a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016, nós podemos comparar esse resultado e fazer relações com a possível vitória do candidato Jair Bolsonaro? Olha, na verdade a gente está falando de 2 sistemas eleitorais absolutamente diferentes, a gente está falando de 2 realidades de sociedade absolutamente diferentes e também de arranjos partidários totalmente diferentes. Mas, trabalhando nessa perspectiva, a gente poderia verificar, por exemplo, que a vitória do Donald Trump foi muito alavancada pelo partido dele, que foi o Partido Republicano, que tem uma estrutura absurda, né? Até a própria lógica de financiamento eleitoral é totalmente diferente da brasileira. Mas se a gente fosse pegar em posicionamentos mais extremados ou posicionamentos mais enfáticos, talvez nem há uma relação direta entre o Bolsonaro e o Donald Trump, porque o Donald Trump, apesar de ser uma figura fora da estrutura do Partido Republicano, depois ele adentrou ao Partido Republicano, ele tinha visões de mundo um pouco diferentes da lógica partidária dos republicanos. E o Jair Bolsonaro, a gente não observa nele nenhum tipo de posicionamento partidário.
talvez isso seja um mérito do candidato, enfim, isso vale para ele, né? Mas a gente não consegue verificar ele tendo uma carreira, uma estrutura partidária próxima a ele, a gente não consegue visualizar ele dentro de um partido defendendo posicionamentos muito enfáticos. Ele tem posicionamentos próprios, ele tem posicionamentos individuais e que são posicionamentos extremados. Então, até voltando para aquela questão da pergunta anterior, né? A questão do nosso sistema eleitoral majoritário, ele favorece um candidato que possa atender os interesses de boa parte da população. Então, o candidato que vai conseguir a maior quantidade de votos é aquele candidato que vai ser aceito no seu discurso. Eu não vejo o Jair Bolsonaro com um discurso que pode ser aceito por ampla maioria da população brasileira, né? Então, existe aí alguns pontos de semelhança entre, talvez, os posicionamentos individuais do Donald Trump e os posicionamentos individuais do Jair Bolsonaro, mas as estruturas partidárias são absolutamente diferentes. Tudo aquilo que envolveu a campanha eleitoral dos Estados Unidos também é diferente, e a gente não visualiza, talvez, o Jair Bolsonaro como um candidato contrário às políticas públicas do PT, mas um candidato anti-Lula, ou um candidato anti-petismo, né? Então, óbvio que na população está muito intrínseca essa, talvez uma vontade de mudança, talvez uma visão diferente de mundo, talvez um cansaço também da política que se deu nos últimos anos, e o Jair Bolsonaro ele vem nesse arrastão, ele vem nessa possibilidade, talvez, de uma mudança ou algo totalmente diferente, né? Mas talvez colocar as duas visões de mundo aí fica um pouco apertado, mas eu acho que os posicionamentos são semelhantes. Professor Emerson, ainda falando do candidato Jair Bolsonaro, historicamente ele tinha uma posição até mais esquerda, pelo menos econômica, mais estadista, e agora ele tem se assumido um liberal, até contando com um economista assumidamente liberal. Você acha que essa guinada para a direita do Jair Bolsonaro foi uma exigência que ele viu do seu público e uma possibilidade de conseguir mais votos da direita, ou realmente condiz no que ele acredita? É muito difícil, né, decifrar o que se passa na cabeça do Bolsonaro. O fato é que o que ele está fazendo aí é ocupar um espaço que estava vazio, que era o espaço do político que ganha projeção nacional, né? Ele tem uma carreira de 2 décadas no Congresso sem ser conhecido, né? Ele foi, em 2014, o mais votado deputado do Rio de Janeiro. Sempre esteve entre os mais votados, mas ele é um político regional até então, né? E aí ele percebe com o impeachment um espaço que ele pode crescer nacionalmente, sendo o representante do antipetismo, né? Sendo o representante do que está aí, né? E um crítico do que está aí. E automaticamente ele consegue ocupar esse espaço porque aqueles que veem a necessidade de apontar um anti-Lula para ver se confronta o Lula e consegue fazer com que o Lula entre num debate mais fraticida, para que houvesse uma terceira via saindo livre desse confronto, perceberam no Bolsonaro essa possibilidade, e aí me parece que ele cresceu nesse sentido. Agora, ele está muito em evidência, por isso ele tem esse percentual de intenção de voto, né? Teve nos últimos 2 anos muita evidência midiática, né? E ele tem uma estrutura política no Rio de Janeiro que eu tenho dúvidas se um político racional abriria a mão para disputar em condições bastante desfavoráveis uma eleição nacional. Quer dizer, o Bolsonaro, por exemplo, um dos filhos dele, aquele que passou mal no debate da prefeitura, parece estar na frente entre as intenções de voto para Senado no Rio de Janeiro, né? O Bolsonaro teria plenas condições de ser um candidato competitivo para uma eleição majoritária regional no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro está em frangalhos e o Bolsonaro tem um discurso, né, que casa com o momento do Rio de Janeiro. Então, se a gente considerar que a eleição não é só campanha para presidente, que tem campanha para governador, para senador, tem estrutura, tem voto, tem bancada para formar, né? Embora o Francis tenha razão, o Bolsonaro não é um político de partido, nunca foi, já mudou de partido várias vezes, né? Só nos últimos 2 anos já mudou 2 vezes. Então, a gente tem que considerar esses fatores todos, em especial a grande vantagem regional que ele tem, né, que o clã familiar dele tem, para considerar se ele vai de fato manter
a pré-candidatura à presidência até o final. Eu, no lugar dele, não manteria. Né? Eu iria para uma disputa muito mais garantida. Isso foi o que sempre me pareceu. Ele explora a visibilidade nacional enquanto der, mas na hora H, que como eu disse, vai demorar muito, é lá em agosto, 15 de agosto, aí ele vai para o certo. Isso é o que um político racional faria. Né? E ele sempre me pareceu um político muito racional, tanto que ele conseguiu aproveitar, sair do ostracismo e virar uma grande liderança nacional. Agora, se ele for picado pela mosca branca, né, aí a gente não consegue mais controlar. Você acredita que se ele saísse candidato a governador do Rio de Janeiro esse ano, ele poderia vencer? Numa eleição majoritária, ele tem plenas condições de ser um candidato competitivo. Né? Por o Senado, são 2 vagas. Né? Para governo, o Rio de Janeiro é um estado em que o PMDB teve sempre uma base eleitoral muito forte, né? E o PMDB do Rio de Janeiro agora praticamente está nos presídios, está distribuído lá em alguns presídios, tanto do executivo quanto os líderes, os caciques do PMDB na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então ali tem um vácuo, né, muito grande e que pode ser preenchido por figuras como a figura do Bolsonaro. Mas eu não estou fazendo uma previsão. Eu só estou dizendo que existem alternativas para ele que vão além da simples candidatura ou não à presidência. Até porque, pelo número de processos que ele tem, se ele ficar sem mandato, ele complica. Né? Então ele não pode também entrar numa coisa muito insegura. Né? Como eu disse, eu no lugar dele, e tendo opções de maior segurança, eu iria para maior segurança. Professor Francis, na parte do direito, caso o eleitor identifique uma infração nas redes sociais e nos espaços públicos, como ele deve agir? Na verdade, a gente tem o Tribunal Regional Eleitoral com uma série de canais que são disponibilizados próximo do período eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, que também trabalha nessa perspectiva de tentar proteger o processo eleitoral e até mesmo o eleitor de alguma fraude ou alguma situação de irregularidade que venha a ocorrer. Então, essa divulgação de canais é feita em rede nacional de televisão, no próprio site do TRE. Nas últimas eleições, o TRE lançou uma plataforma em que você poderia fazer as denúncias, tirar fotos, disponibilizar uma série de informações que poderiam mais para frente serem verificadas e averiguadas. Só que o grande problema do TRE é que ele tem uma estrutura pequena para o tamanho da nossa campanha eleitoral. Então, vamos pensar naquela época dos cavaletes, quando se falava, tem um cavalete irregular aqui. O TRE recolhia e levava para um galpão, e esse galpão ficou repleto de cavaletes. Então, assim, o TRE ele tem uma estrutura capaz de sanar uma série de irregularidades no processo eleitoral, mas a campanha vai ser algo quase que imprevisível. A gente vai ver uma campanha, talvez não tão cara quanto no passado, mas uma campanha que vai continuar sendo campanha eleitoral. Campanha eleitoral vai ter sujeira, campanha eleitoral vai ter irregularidade, campanha eleitoral vai ter discussão. Então, o TRE tem alguns canais e pode se valer deles para evitar esse tipo de irregularidades, mas são canais que têm uma restrição, uma série de questões, né? E em relação às fake news, que a gente tanto ouve falar, existe alguma maneira do TRE regular e evitar que esse tipo de... Na verdade, essa é uma discussão internacional, né? Hoje, os Estados Unidos estão discutindo isso, a Rússia está discutindo isso, os países europeus estão discutindo isso. A questão das fake news, na verdade, elas estão no dia a dia do eleitor. Então, hoje, talvez não dê para a gente diferenciar, a não ser pela lógica do bom senso, diferenciar o que é verdadeiro do que é falso. O que o eleitor pode fazer, talvez confiar em grandes veículos de comunicação, talvez verificar a informação a qual ele está repassando e compartilhando, né? Então, são mecanismos vinculados muito mais ao bom senso do que propriamente a uma fórmula mágica que poderia resolver as questões, né? E acredito que próximo do processo eleitoral a coisa ainda vai se agravar ainda mais, né? Porque as próprias estruturas partidárias ou quem vai estar trabalhando talvez crie essas fake news, né? Então cabe muito mais ao eleitor verificar qual é o impacto disso na hora do voto, como ele está distribuindo essas informações dentro das suas redes, ou até mesmo por outros mecanismos, como o WhatsApp. Então não tem como a gente verificar ou evitar as fake news. A gente tem que se acostumar com a existência delas e saber diferenciar o que é bom do que é ruim. Professor Hermes, você acredita que as fake news podem mesmo influenciar o resultado das eleições? Não, existem poucas pesquisas sobre isso, ainda. Mas o que se conhece daquilo que mais se aproxima de fake news, inclusive do próprio debate na internet, o efeito no voto, ele é muito variado e na maioria das vezes ele é residual.
A gente tem que pensar, por exemplo, que no Brasil, a gente está falando de uma eleição nacional. No Brasil, quase 50% da população não acessa a internet semanalmente. Muito menos nas redes sociais. Não é? E as redes sociais são aquelas onde circula. Agora, isso é muito desigual. As regiões metropolitanas, aí você tem quase 100% de acesso. Mas para o interior do país, é aquilo que eu disse, menos da metade acessa diariamente. E o voto tem o mesmo peso de quem está no interior sem acessar e quem está aqui vivendo. Quer dizer, na verdade, as fake news elas criam um ambiente negativo para quem está inserido nesse ambiente. Né? Não necessariamente consegue sair daí para transformar isso em voto. Além do mais, o eleitor, ele já está, isso é muito pedagógico, né? A gente vai se acostumando e a gente vai aprendendo a lidar com isso, a gente sabe diferenciar as coisas. É difícil entender, considerar que ainda hoje um eleitor distribua uma fake news sem saber que é uma fake news. O que existe são quase militantes, né, os militantes de internet, que distribuem sabendo que é fake news porque eles querem ou favorecer a imagem do candidato deles ou prejudicar a imagem do candidato adversário. Né? Sendo assim, quem está recebendo também tem filtros próprios que consegue fazer a sua seleção. Né? Uma coisa é certa, tem uma pesquisa, isso nos Estados Unidos, a chance de circular uma fake news é 70% maior, ser acessada, do que uma notícia verdadeira. Né? Agora, daí a supor que isso tem um efeito sobre o voto, há uma distância muito grande. Bom, nosso tempo é corrido, acho que a gente poderia ficar mais algumas horas aqui debatendo política em alto nível. Para encerrar, eu gostaria que vocês dessem considerações finais e principalmente alertando o eleitor de que forma ele pode fazer uma boa escolha. Qual é a maneira ideal do eleitor se preparar para essas eleições que tão importantes que vão decidir o futuro do nosso país, e de que maneira ele poderia fazer uma boa escolha? Começando com você, professor Francis. Então eu vou mais ou menos na perspectiva de discutir que o voto é um direito político e é um direito individual. Então, cada um observa a utilização desse direito individual da maneira que achar mais conveniente. Né? O eleitor, eu costumo dizer que o eleitor sempre tem um posicionamento racional nas suas visões de mundo, mesmo que seja irracional. Então, vamos pensar, às vezes ele vota num candidato porque é bonito, ele vota num candidato porque é mais simpático, ele vota num candidato porque tem uma questão partidária. Isso vai depender de cada um. Então, talvez não tenha uma visão de como votar bem ou como votar mal. Eu acredito que o eleitor tem que defender os seus interesses. Então, se tem um candidato que se aproxima aos seus interesses, ótimo, esse é o melhor candidato. Então, vamos trabalhar nessa perspectiva de dar liberdade para o eleitor para fazer a sua melhor escolha individual. Perfeito. Eu vou aproveitar, então, esse espaço para lembrar para o telespectador que nós vamos entrar em uma eleição nacional, não uma eleição apenas para presidente. Sugerir que o telespectador pense bem em quem ele vai votar para deputado, por exemplo, né? Que nós normalmente desconsideramos. E me parece que a reprovação aos políticos que estão no parlamento hoje é tão alta quanto aos grandes líderes dos principais partidos envolvidos nas corrupções. E não há governo nesse país distante do Congresso. Então, se nós temos um Congresso de baixa qualidade, dificilmente nós teremos um governo de alta qualidade. Então, eu sugiro que pense bem em quem você vai votar para deputado. Estou sugerindo isso porque as reformas recentes eleitorais, elas dificultaram muito a vida do eleitor, reduziram a campanha, reduziram a visibilidade, e isso para favorecer quem já é conhecido, para favorecer os deputados que estão aí, né? Para favorecer aqueles que já têm algum nome. O eleitor agora não está nem pensando nisso. Quando o eleitor começar a pensar, ele não vai ter tempo para escolher. As pessoas que estão assistindo esse programa, elas podem já começar a pensar, e se não estão satisfeitas com o atual cenário político, com os atuais representantes, por exemplo, do Estado no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa, que comecem a pensar nos pré-candidatos que são novos, né? Que estão entrando pela primeira vez, porque estes terão uma dificuldade extra agora em 2018, porque a campanha é mais curta e eles vão ter menos espaço e menos condições de apresentar seus nomes. A disputa é muito desigual, ficou muito desigual. Né? Então, eu sugiro que a gente comece a prestar atenção também para as outras eleições, em especial para as eleições parlamentares, porque sem bons parlamentos nós não conseguimos construir governos minimamente responsivos no Brasil. Muito obrigado, professor. Essa foi mais uma edição do Debate no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e nos acompanhar pelas redes sociais e também pelo nosso site, tvcampus.unibrasil.com.br. Muito obrigado.